Bom, eu quero começar esse pós-jogo de uma forma completamente diferente. E eu falo, eu já começo a me emocionar, o olho já começa a marejar. Vambora. Não tem nada ganho. O Vasco, ele não ganhou absolutamente nada. Ainda tem mais de 90 minutos no domingo e tudo pode acontecer. O Fluminense pode ganhar o jogo, ir para os pênaltis e o Vasco ser eliminado. O Fluminense pode vencer por 3-0 e o Vasco cair. Tudo pode acontecer, está completamente em aberto e eu faço questão nesse pós-jogo de deixar isso muito bem claro. Não tem que comemorar uma classificação que ainda não veio. Mas temos que comemorar a vitória. Até porque somos muito sofridos, cara. O vascaíno, ele é muito sofrido. O vascaíno, ele nem quando deveria estar feliz, animado, ansioso, ele consegue ficar. Porque um Vasco que chega a uma semifinal de Copa do Brasil, ele chega a uma semifinal de Copa do Brasil depois de 7 derrotas em 8 partidas. Um Vasco que deveria chegar a uma semifinal de Copa do Brasil num ambiente de tranquilidade, de felicidade, de alegria. Ele faz com que o seu torcedor não chegue dessa forma. Tudo acontece com o Vasco. Mas hoje, a forma com que aconteceu, do jeito que aconteceu, foi muito a cara do Vasco da Gama. De virada, com gol no final, de Pablo Verratti. O cenário, eu acho que se você assinasse um termo antes de começar os 90 minutos, você ia lá e assinava que gostaria que acontecesse. Maraca lotado, símbolo de C espalhado por todos os lados do Maracanã, um gol do Ryan, um gol do Verratti que é diferente, é especial. Mas eu quero falar em especial, cara, nesse pós-jogo do Ryan. Eu volto a repetir, eu fico com o olho marejado, porque o Vasco, ele mexe. Esse clube, ele mexe, cara. E quando a nossa torcida, ela canta que nunca vão entender esse amor, e nunca vão mesmo, porque é diferente. O sentimento que o torcedor do Vasco tem pelo Vasco é completamente inexplicável. Indo ao assunto que eu quero trazer a vocês, eu sou muito vascaíno, de um berço muito vascaíno. Meu pai é Vasco, meu avô é Vasco, o meu tio é Vasco. O meu tio-avô, que é hoje talvez e foi durante toda a minha vida a principal inspiração como torcedor do Vasco, é muito Vasco. Então, eu nasci num berço vascaíno. Eu não vivi, isso é uma das piores tristezas, assim, o fato de você ver um clube tão grande que você torce e não ter vivenciado um pouco dessa grandeza é algo que entristece. Mas eu ouvi o Vasco. Eu ouvi o Vasco dos anos 90, que foi o Vasco do meu pai. O Vasco do Romário, do Edmundo, do Pedrinho, do Juninho, da Libertadores, do Brasileiro, da Mercosul. Eu ouvi esse Vasco do meu pai. Que aos 30 anos, fez meu pai ficar louco. Mas eu ouvi também o Vasco do meu pai, o Vasco do meu tio, o Vasco do meu avô, da década de 80. Que não era o Vasco do Edmundo, não era o Vasco do Juninho. Era o Vasco do Roberto. De outros jogadores, sim. Mas era o Vasco do Roberto. E numa noite tão especial, num momento tão especial, não tenho como passar sem falar de Roberto Dinamite. Porque o que aconteceu hoje no Maracanã me inspira a falar de Roberto Dinamite. O Vasco de 80 a 90, ele foi um Vasco que tinha, no Rio de Janeiro, um adversário que era o campeão do mundo, era o campeão brasileiro, tinha um dos maiores jogadores à época, que era o Zico, com um dos melhores times do mundo, que era o time do Flamengo. E esse Vasco da Gama entrava para jogar contra o Flamengo com um time limitado como era, mas a torcida, ela olhava para dentro de campo e tinha um jogador criado dentro de São Januário, que tinha como a letra inicial a letra R,
cria, jovem, e sabia que dali ia sair alguma coisa. E sabia que daquele jogador, mesmo enfrentando talvez um grande Flamengo, um grande São Paulo, um grande Fluminense, um grande Corinthians, que seja um grande time, o Roberto ia resolver. E hoje no Maracanã, quando o Rafael Claus apita o jogo, esse sentimento ele voltou a bater forte. E o Vasco grande, que quem resolve não é o jogador de 50 milhões, não é o jogador de 60 milhões, não é o jogador de 70 milhões, é o jogador criado dentro de casa, como a história do Vasco da Gama sempre faz com que o torcedor e com que o clube ele volte a olhar para dentro, para sua casa, para os seus crias, para sua base. De novo, no momento ruim, de novo, enfrentando um time melhor, de novo, no momento de adversidade, quem resolve é um garoto criado dentro de casa, criado dentro de São Januário, que joga muita bola, que encanta o mundo e que faz o seu torcedor ter a esperança diante de um cenário tão ruim. Assim como meu tio, meu pai, meu avô, eles me contam histórias de Roberto Dinamite, de tudo aquilo que eles vivenciaram com Roberto Dinamite em campo. Títulos, grandes vitórias. O Ryan, sim, o Ryan, ele constrói algo que faça com que daqui a 30, a 20, a 40 anos, eu vire para o meu filho, eu vire para o meu neto, que seja, e fale do Ryan. Que especial, cara. Que noite especial. Que noite mágica. Um Maracanã lotado. O Maracanã é nosso, Fluminense. O Maracanã é do Clube de Regatas Vasco da Gama, Fluminense. E vocês precisam entender isso, cara. Paguem o dinheiro que quiser. Gastem o dinheiro que quiser. Façam parceria com o Flamengo o tempo que quiserem. Mas o Maracanã sempre será do Vasco da Gama. Quando o Clube de Regatas Vasco da Gama ele pisa no Maracanã, é para mandar. É para mostrar quem manda. São 2 jogos seguidos contra vocês dentro do local onde vocês chamam de casa, que a gente bate em vocês. Que o Vasco manda no Maracanã. A festa que foi vista hoje no Maracanã, ela demora a acontecer. E só acontece quando é uma torcida como a do Vasco da Gama está presente nele. Joga Fluminense, joga Flamengo, joga o raio que o parta, mas não faz uma festa igual faz a torcida do Vasco da Gama. A gente merece, cara. Ninguém mais merece esse título da Copa do Brasil que a gente. Ninguém mais. Vascaíno tá em êxtase. Vascaíno tá feliz. Vascaíno tá alegre. A gente merece muito, amigo torcedor. E que noite mágica, que noite maravilhosa. Uma noite perfeita que foi vista hoje dentro do Maraca. Mas calma, volto a repetir. Não tem absolutamente nada ganho. Jogo difícil. O técnico Luiz Ubeldia, ele se mostra, sinceramente, alguém ainda mais capaz, porque Vasco da Gama, ele sofreu contra o Fluminense de novo no primeiro tempo, assim como foi o jogo do Campeonato Brasileiro. Sofreu. Luiz Ubeldia armou um jogo que fez o técnico Fernando Diniz ficar no bolso dele durante a primeira etapa. Mas o Vasco volta para um segundo tempo muito melhor. E eu acho que hoje, essa partida contra o Fluminense, assim como ontem o jogo contra o Corinthians, ela mostra que o que aconteceu no Brasileiro, amigo, aconteceu. Jogo de Copa é diferente. Jogo de Copa do Brasil é outro nível, é outra pegada, é outra situação. E o Vasco hoje entrou em campo mostrando exatamente isso. Eu dei um recado nas minhas redes sociais que eu dou aqui também. O Vasco não ganhou absolutamente nada. Nada. Tá 0-0. Domingo tem mais um jogo. Só que eu tenho certeza que muita gente está indo dormir aí 10 horas, 11 horas, bolado, chateado porque o Vasco perdeu. Um conselho que eu dou a essas pessoas. Domingo, liguem a televisão de novo e sequem de novo o Vasco da Gama. Porque se o Vasco chegar à final, eu vou ficar muito chato.
eu vou ficar muito chato mesmo. Assim, nem fala comigo se você não for torcedor do Vasco, que eu vou ficar chato. Agora, o Vasco chegando a uma final, você seque, porque se ganhar, eu vou ficar insuportável. Aí não é nem pra tu olhar pra minha cara. É um recado, é um conselho de um bom amigo vascaíno. Se chegar na final, eu ficarei chato. Se for campeão, eu ficarei insuportável. Então você que não torce pro Vasco, pegue o controle, ligue na sua televisão domingo, seque o Vasco da Gama. Se chegar na final, seque ainda mais, com todas as suas forças. Porque se ganhar é melhor você nem passar na frente da minha rua. Porque eu ficarei muito chato de conviver. É um recado importantíssimo que eu dou a todos vocês. Vence o Vasco da Gama, vambora, 2-1, vantagem pro jogo de domingo. E é isso. Primeira parte já foi. Vence o gigantesco clube de regatas Vasco da Gama. Vamos!